Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CosmiCast. Hoje o nosso assunto é reconhecendo seus limites. Você consegue perceber quando está em uma relação abusiva, uma relação emocional abusiva, de trabalho, autoabuso? Esse é o assunto que nós vamos conversar sobre ele hoje. O intuito não é um curso, mas é levantar os assuntos e trazer consciência, porque conversando nós conseguimos chegar a outras conclusões e assim nós vamos abrindo os caminhos. E aí, Najara, você consegue perceber? Eu acho que é muito desafiador, né, essa questão de limites, porque eu, pelo menos, quando penso em limites, eu penso em várias vertentes, né, os limites internos, que às vezes são limites que, de fato, limites negativos que nos travam, nos impedem, colocam barreiras para que a gente se expresse, para que a gente prospere, né, realize projetos, enfim. Mas também tem os limites que são positivos, né? Que são aqueles necessários para a nossa autopreservação, para a nossa realização mesmo como um todo, descanso, limites físicos, né? Alimentação, enfim. E também tem os limites externos que a própria sociedade nos coloca, né? Convenções sociais, barreiras, crenças limitantes, moralismo. Então, eu acho que dá para desdobrar assim, em diversas nuances Eu esse já assunto. li uma vez que limite é uma linha invisível que se afasta de nós quando nos aproximamos dela, né? Então é uma miragem que a gente cria de não posso por isso, claro, não é baseado num monte de conceitos familiares, de conceitos autoimpostos e que acaba embarreirando e que são muitos dos assuntos que aparecem aqui pra gente em atendimentos espirituais, atendimentos holísticos, né? É, E aí, Patrícia, como você lidar? Bom, a gente costuma andar tanto no piloto automático, né? Vivendo a vida sem reflexão, sem estado de presença, que a gente simplesmente liga o piloto automático e vai, né? E aí a gente só percebe esse limite quando o corpo físico reclama, quando começa a acontecer padrões de repetição de coisas que geralmente não estão funcionando bem, e aí a gente só percebe esse limite quando a coisa já chegou num ponto que não é mais sustentável, né? Extremo, né? Eu tenho de mim mesmo, eu costumo abusar muito do meu tempo e espaço, né? Meu corpo vai, e eu só paro na hora que eu estou exausto e ali já a cabeça já está rodando, já estou falando trocado. Então, o excesso, né? O excesso do ultrapassar os limites e dali o corpo acaba cobrando, né? E o que tinha que ser olhado mesmo, Não é muitas não vezes, o sendo. excesso pode ser uma fuga também. Você sabe o que eu acho? É que é muito de assim, a gente tem tanto do servir ao outro também, né? E tanto esse piloto automático quanto a questão de servir ao outro que a gente não percebe, não se olha com essa generosidade, não percebe os próprios limites e os sinais que o nosso corpo vai dando, a nossa mente, as nossas emoções, que claramente vão dando sinais pra gente, né? E a gente está tão envolvido no viver, na rotina diária, que a gente só entende quando já se instala uma doença, ou uma doença física ou emocional, ou até mesmo alguma desordem espiritual, né? Agora, falando em limites, é uma coisa assim que me vem muito, que eu acho que às vezes a gente tem muito pouca consciência, a não ser nas técnicas de terapias que a gente consegue acessar com mais clareza. Mas aí você podia falar um pouquinho pra gente, Walter, porque eu acho que talvez
o momento onde a gente mais sofre imposições, mas aí no sentido das limitações negativas é na nossa infância. E eu vejo que isso fica muito, essa questão que a gente fala de criança ferida, né? Quantos nãos a gente ouviu, isso não pode, isso não deve, não é assim, não se comporte dessa forma, não fale assim, você não pode exercer essa profissão, não pode realizar esse sonho. Enfim, e o quanto isso acaba repercutindo negativamente na nossa expressão, no nosso sucesso, na nossa realização, e a gente acaba ficando preso nessa repressão, né, na nossa criança. Na parte assim de prática que a gente vê em atendimento, de constelação, de apometria, de conversa, a gente vê que realmente os conceitos ali do que pode, não pode, como a pessoa lidar o restante da vida é baseado na criança interior, né? E aí você já cresce com toda uma, né, as leis invisíveis da sociedade, família, e que vão limitando, que vão tirando a pessoa dos sonhos dela, né? Fica limitado num sentido capitalista de, como a música da Pitty, né? Leia, vote, pague, beba, é, não se esqueça, né? Tudo tem que ser sempre uma escala industrial. Então, o plano de como a sociedade é formada é basicamente para ninguém poder sonhar e fazer realmente aquilo que é. Porque quando você está dentro do seu conceito, do que você quer, do que você gosta de fazer, do que seria uma boa relação para você, né? Limites sexuais, limites. Que limite não quer dizer, sem limite não quer dizer liberdade, não quer dizer libertinagem, né? Mas são todos com crenças. Não gosto muito dessa palavra crença limitante, porque tudo é crença, né? Tudo é baseado numa crença, senão me fala o que não é algo, né? Se a pessoa falar, eu acredito que não existe crença, isso é uma crença. Então, o corpo físico é limitado por si só e o espírito ele tem um limite no corpo. Então, já vem do útero, já vem do condicionamento de criança. Do condicionamento de criança já é levado para um altar, para um emprego, para uma expectativa de pai, de mãe. A pessoa também às vezes transborda esse limite, mas ele também começa a lutar contra, né? Então eles começam uma energia de autoabuso, enfim. Então é uma ciência o observar os próprios limites e o que a própria pessoa está se limitando, que algumas coisas podem ser soltas, né? Outras têm que... É um fino equilíbrio. Sempre, né? E tudo é muito conectado, eu acho, com a falta de, como eu disse, do estado de presença, que é a própria falta do autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você se percebe, que você percebe o seu momento, o seu papel enquanto... E não estou falando de... Mas assim, quem você é, em essência, não os papéis que você, enquanto profissional, enquanto ser humano ou dona de casa ou coisas que o valham, mas a sua individualidade, né? Quem é você? Né? Você já essa pergunta a gente só responde na entrevista de emprego, né? E mesmo assim, olha lá. Mas assim, é uma coisa que é de extrema importância, né? Porque você, sabendo quem você é de fato, você consegue perceber essas, que não seriam limites, talvez fronteiras, né? De até onde eu me sinto confortável em estar e até onde é confortável deixar o outro ou outras situações transpassarem essas fronteiras, né? E isso só vem se a gente consegue responder quem a gente é. É o famoso fazer uma listinha com 10 pontos fortes e fracos, 10 qualidades, matriz SWOT. 10 defeitos. A matriz SWOT, né? E ali, às vezes, na hora que você vai colocar os defeitos, acha rápido, mas na hora de ver as qualidades,
Aí é onde está condicionado, limitado a ficar menos, e sempre tem alguém ganhando com isso, né? Porque quanto menos pessoas voltadas a fazer o seu impulso de alma ali, que é o que veio fazer, porque veio, até fazendo o que a gente gosta, a gente cansa. Mas em compensação, está a serviço da vida, que é isso, é a pessoa está voltada para o destino dela, como É um diz. cansaço prazeroso, né, Valdo? E como você disse, às vezes você trabalha assim, quase que até exaustão, mas é Forma de se realizar. é a sua realização, você se conhece a ponto de fazer o que você gosta e tá excelente, é o caminho. Essa questão dos limites também é, como eles falam aqui, né? É olhar para o espelho. Se dá um passo para o espelho dá um passo para você. Dá um passo para trás e dá um passo para trás. Até que você vai caminhando até o espelho, que é aquilo que tudo que é projetado em você, que a pessoa projeta, que vai passando o tempo, vai caindo essas máscaras, essas projeções, e aí de repente a pessoa ultrapassa o espelho, que é o que é mesmo. E quanto mais rápido a pessoa poder observar isso e conseguir direcionar, porque às vezes a pessoa não consegue num primeiro momento, né? A pessoa queria ser bailarina do Bolshoi, mas é funcionário público. Então tem que começar fazendo uma aula de dança, está limitado em um tempo e espaço. Pelo menos dançar, fazer uma acrobacia, vai conseguir, mas tem que estar minimamente no pensamento projetado o que quer, né? Porque aquilo vai ficar rondando e vai impulsionar, senão vai ficar sempre no mesmo círculo. Essa é uma outra questão interessante que você colocou sobre cronologia das coisas, porque às vezes a gente até se conhece, mas como hoje em dia é tudo muito dinâmico, a gente quer as coisas tudo muito para ontem, né? Então, assim, tudo tem um tempo e uma construção também, né? E não é linear. O que eu vejo muito também, eu acho que sim, eu não sei dizer se, né, como você falou, às vezes a gente se conhece, mas tá no piloto automático, não respeita o tempo, mas eu acho que na maioria das vezes a gente não se conhece. Eu acho muito que é um exercício muito desafiador, sabe? E a gente resiste ao autoconhecimento, que é até um tema que eu acho interessante, assim, de desdobrar mais, porque eu fico me perguntando isso de fato, por que a gente resiste tanto em refletir sobre isso? A gente tem tanta resistência em meditar, tanta resistência em olhar para dentro, né? Às vezes tem tanto desafio e a gente está sempre projetando no outro, transferindo a responsabilidade sobre aquilo que não dá certo para nós, para os outros, para o externo, para o meio. Mas por que eu não aceito buscar dentro de mim, que é o único espaço onde eu minimamente tenho controle, né, de mudança? É só dentro de mim, o que diz respeito a mim. Mas a gente não admite, né, que essa responsabilidade, 99% dela, muitas vezes é nossa, de fato. E às vezes a pessoa que está lá do outro lado, ele ouve e pensa assim, mas limite, eu tô aqui todo sem dinheiro, sem amor, sem relacionamento. Começar pelo mais simples, né, como a gente ouve, começar pelo que gosta. Que às vezes a maioria das pessoas perguntam, quem que eu sou? Que às vezes a pessoa não vai ficando satisfeita com aquelas questões que antes correspondiam e hoje não correspondem mais. Então, a pessoa, para se entender, ela tem que começar pelo que gosta. O que ela gosta, o impulso eu gosto de planta? Sim, então eu gosto de planta. Então a natureza está ligada às plantas. Eu gosto de vela, então está ligado à energia das velas, a uma estética, a uma espiritualidade, a uma aquilo que vai conectar, dar liga com o interno, validar a emoção para conseguir fazer e liberar as outras coisas. Porque às vezes a gente até vê gente de fora, nossa, você tem tanto potencial, nossa, você tem tanto potencial. A pessoa escuta aquilo e fala, nossa, eu não vejo em mim aquilo que as pessoas falam. Sim. Então a pessoa está limitada num véu que ela não consegue perceber aquilo que ela já faz. Então ela está limitada por uma questão ali, e aí ela vai, às vezes até dar aquele fogo de palha, começa, e aí depois, não gosto não. Esse é o condicionamento, é o limite a ser observado, essa é a crença
aí que eu acredito, hein, no maiúsculo crença limitante, que é essa que a pessoa sabe, falam com ela, às vezes não tem a condição de colocar em prática naquele momento, mas na hora que começa a pegar, que às vezes a maioria só consegue pegar no tranco quando vai no fundo do poço. Sim. Quando vai no fundo do poço, esgoelando de novo no relacionamento abusivo, ou no emprego que está trazendo, está esfolando a pessoa, eu tenho que pagar a conta, primeiro tem que estar vivo. Né? A gente não tem. Morto não tem boleto, Não tem boleto, né? Diz que fica perto dos boletos que pelo menos eles vencem, né? Mas aí o que acontece? Mas é porque num tempo atrás já deveria ter percebido que aonde passou do limite, né? O Odus 6 do Búzios, que é inquietação que leva à vontade de mudança. Que a pessoa tem um tempo, aí ela vai ficando inquieta. Que aí essa parte energética aí a gente entende o que tudo é, o que nada é. Começa a inquietação. Nessa inquietação, a pessoa ela tem que olhar o que ela tem que fazer. Ah, não, eu quero aquilo ali, então eu tenho um tempo para eu poder chegar até lá. Senão esse tempo vai passar, a inquietude ela vai chegar no máximo e a pessoa vai pegar os R$2 dela e sair correndo. E quais seriam, assim, uma dica? Porque, né, eu acho que tem algumas pessoas que a gente pelo menos atende, né, tanto no espiritual quanto no terapêutico, que às vezes a pessoa fala assim, ah, tá, eu preciso começar fazendo o que eu gosto, mas eu não gosto de nada. Às vezes está num abismo tão grande, eu não tenho nem vontade para fazer, não tenho força, nem sei. No primeiro momento eu nem gosto, eu queria era nem estar aqui. Em termos assim de aconselhamento, Isso a gente está falando. Bom, eu falei bastante antes, essa é a dica. Começar pelo que gosta, porque se não conseguir observar o que gosta, a pessoa só vai encontrar desgosto. Sim. Né? Tudo que ela for experimentar é desgosto. É um e ciclo, aí, né? E ali se vicia nisso, acomoda, né? No mais, essa parte do se chegar num ponto depressivo, angustiante, com certeza, aconselhamento acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, mas é sempre baseado na pessoa, né? Se chega a um ponto de angústia, sim, mas é semelhar com pessoas de mesmo objetivo, ambientes, leituras, vídeos que vão levar ao que ela precisa, né? A questão do líder não seria o ídolo, né? Mas não é o ídolo de idolatria, mas aquele que seria o mais próximo do que você deseja ser, né? Então, assim, espere-se nele, busque, leia, ouça, consulte com ele, tente buscar aquele se espelhar mesmo, né? Se ele traz ali valores ou questões ou ideações que sejam parecidas com o que você entende que é o melhor para você, vá buscar essa forma de incentivo, né? Não como uma cópia, um plágio, mas até como um meta de disciplina, para eu chegar, para eu ser como, sei lá, um Bill Gates da vida, a primeira coisa eu tenho que começar a entender de informática, então eu vou estudar, eu vou programar, eu vou começar a entender das coisas, e isso me demanda tanto de esforço, tanto físico quanto financeiro, quanto de tempo, e ouça e leia e procure se atualizar com aquilo que aquela pessoa faz, e vá despertando em você, porque à medida que você começa a trilhar essa jornada, essas sensações e sentimentos é como se fosse uma gratificação do universo por você estar seguindo aquilo que é você em essência, né? E aí mais coisas vão acontecendo e as gratificações vão aumentando e você está cada dia se realizando mais nesse caminho, e aí sem perceber você alcança aquilo que há um tempo atrás poderia ser inimaginável.
E muito importante também ir se parabenizando pelas próprias conquistas, né? E para ir reconhecendo e marcando como estava 3 meses atrás, como estava daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, para poder fazer essa demarcação de evolução. Eu acho que para já ir finalizando, a energia de altruísmo, porque como num time de futebol que às vezes é um craque que leva o time nas costas, que é o que faz o gol, que já sabe que quando ele entra ele resolve, é aquela energia, é a jogada de craque, né? Até porque ultimamente já não está com tanto tempo assim, né? Tudo está muito urgindo. Então é olhar com um olhar altruísta sobre a própria vida, não entendendo que o tempo vai passando, que é uma escala de morte, né, de descida, não, é uma escala de ascensão. Quanto mais o tempo passa, mais sobe. Então, nessa pegada, tem coisa que é concernente, até a idade é um limite, cada limite Traz um contexto, né? e cada idade é concernente, cada experiência é concernente a cada idade. Sim. Mas quanto mais puder aprender, né, com as outras pessoas, porque não dá tempo de errar tudo, então a energia do altruísmo é essa jogada de craque interna que dá que tira aquele coelho da cartola para a resolução. E aí dentro dessa energia segue como diz no Axis, o leve ou pesado. Tá leve, continua. Tá pesado, vai parando e vai buscando o leve. No mais, são essas colocações que eu tenho a fazer. Se você tem alguma? Não, eu acho que já foi dito tudo, é muito isso. Busque-se, né? Se entenda, se perceba, perceba o que te faz bem, o que é leve e o que é pesado para você. Disciplina é liberdade, né? Então, assim, vá, anote, faça aí como foi dito, faça seus bullet points, né? Quem era você ontem, quem você é hoje, o que você está alcançando, até como forma de incentivo. Hoje eu estou melhor. Nossa jornada aqui, o nosso objetivo é sempre evoluir, então vá marcando que hoje eu estou melhor do que ontem, legal, então eu vou comer um brigadeiro para comemorar. A mente capta, né, esses Sim. sinais de conhecimento. Só uma questão também que eu queria pontuar, que eu achei legal que vocês falaram, e por experiência própria, essa questão do meio, né? Dos hábitos e do meio que você está. Sempre buscar também, porque a gente fala em limite, pensa muito em relações, né? Relações tóxicas também. Mas eu acho que a gente buscar meios e relações que vão nos proporcionar aquilo que a gente busca, os valores que a gente alimenta, o que a gente quer alimentar, né, dentro de nós e aonde nós queremos chegar. Então, como você falou, se eu quero ser um Bill Gates, não adianta eu estar no meio com amizades, com pessoas que sempre botam para baixo, que não tem muita perspectiva de vida, não tem muita ambição profissional, financeira. Então, eu preciso me cercar de situações, pessoas, ambientes que vão que refletem esse positivo que eu estou buscando para mim, né? Já dizia que Guimarães Rosa, né, junto dos bons, que a gente fica melhor. Não é? E assim nós vamos terminando então o primeiro episódio do Cosmicast. Um abração para todos e vamos tentar colocar uns 2 por semana e vamos sempre nessa vibração, trazendo convidados também, variando as pessoas. Então é isso, pessoal. Um abração. Um abraço e Até até a a próxima.